Não, tudo bem. Fala. Tem algum problema de pneu aqui, não? Tem Michelin? Michelin gasta mais? Sei. Vem cá. Deixa eu lá. Ele vai querer ver pela televisão a corrida. Tudo bem, se você puder só dar um pouquinho só de volume no retorno, é uma boa. Tudo bem. Sim. Ué, pra trás tá largando por dentro. Não vai. O circuito de Zeltweg recebe um público de aproximadamente 100 mil pessoas para o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, a 13ª prova do Mundial desta temporada. Essa prova terá 53 voltas e tem a sua largada marcada para dentro de instantes, com a presença de 26 pilotos, com destaque especial para as 5 primeiras posições do grid largada, que são ocupadas por 5 carros de motor turbo, e mais o principal destaque desta corrida aqui em Zeltweg, sem dúvida alguma, a pole position conquistada pelo brasileiro Nelson Piquet, cercado pela grande expectativa da torcida brasileira, para que hoje, finalmente, com seu Brabham Turbo, consiga uma grande vitória. Os detalhes do Grande Prêmio de Fórmula 1 com Reginaldo Leme. Bom dia, amigos da Globo. Estamos diante de uma corrida que tradicionalmente é decisiva para o Campeonato Mundial. É daqui da Áustria que saem bastante reduzido o número de pilotos que lutam pelo título mundial nas 3 últimas provas do ano, ou seja, o Grande Prêmio da Suíça, o Grande Prêmio da Itália e o Grande Prêmio de Las Vegas. Por enquanto são muitos os que lutam pelo título, são pelo menos 9, se bem que matematicamente até 12 pilotos têm chance. John Watson, que é o líder do campeonato, ele só não é o líder de fato porque Didier Pironi ainda está à sua frente, mas Pironi, todos sabem, depois do grave acidente sofrido no treino de Heidelberg,
de Hockenheim, no Grande Prêmio da Alemanha, não volta a correr esse ano e está praticamente fora da luta pelo título, embora matematicamente ainda possa até ser campeão, dependendo dos resultados obtidos pelos outros pilotos nessas 4 provas finais a partir daqui da Áustria. Mas John Watson, que pode ser considerado líder com 30 pontos, tinha aqui nessa corrida a sua grande chance de dar uma arrancada final na luta pelo título, mas ele larga muito mal. Fez um mau treino, larga na 9ª fila e tem poucas chances de marcar os pontos necessários. Keck Rosberg tem 27 pontos, está atrás de Watson na classificação, é o primeiro classificado dos carros que não usam turbo e tem chances reais de partir até para uma liderança aqui nesse grande prêmio. Mas Alain Prost, sem dúvida nenhuma, ainda o favorito na luta pelo título, porque corre com uma equipe com motor turbo e tem 25 pontos, está apenas 5 atrás de John Watson. E está largando hoje na 2ª fila atrás de Nelson Piquet. Aí realmente vai ser a grande briga. Piquet, Patrese, Prost, Patrick Tambay, vencedor do Grande Prêmio da Alemanha e que larga na 2ª fila, também matematicamente com chance de lutar pelo título, e ainda René Arnoux, que está na 3ª fila com o Renault Turbo, e ao seu lado Keck Rosberg. Em princípio, Rosberg, Alboreto e De Angelis são os únicos pilotos que não correm com turbo em condições de lutar pelas primeiras posições. Mas ninguém tem dúvida. O que vai acontecer do início da corrida até o fim, a não ser que haja alguma quebra, vai ser realmente uma corrida totalmente separada. Uma corrida para os carros com motor turbo e outra totalmente distinta para os carros que não têm motor turbo. Ou seja, uma luta de inferioridade para Niki Lauda, Keck Rosberg e John Watson e grandes chances para Piquet e Patrese, sendo que Piquet, disparadamente o favorito nessa corrida, pode aqui delinear a sua marcha final na luta pelo título com grandes chances que ele ainda tem. Aliás, ele, Patrese e Prost são sem dúvida os 3 grandes favoritos. Está acertado, decidido pela Brabham, decidido hoje de manhã, que há uma parada de boxe no meio da corrida para os 2 pilotos, tanto para Patrese como para Piquet. E vamos ver se finalmente, dessa vez, essa parada vai ser efetuada. 3 horas e 1 minuto aqui em Zeltberg, 10 horas e 1 minuto no Rio de Janeiro, 53 voltas de grande emoção para o público de todo o Brasil, para quase 100 mil pessoas presentes ao circuito de Zeltberg, com o brasileiro Nelson Piquet largando na pole position, tendo ao seu lado o seu companheiro de escuderia, Ricardo Patrese. Piquet já dispara o brasileiro Nelson Piquet. Ainda nas proximidades do grid de largada, acidente com o brasileiro Nelson Piquet, não se envolvendo nele, passando tranquilamente na primeira posição, já mantida pelo brasileiro Nelson Piquet. É uma confusão na largada, vamos ver exatamente, pelo menos já está fora. Bruno Giacomelli, com certeza, foi um dos envolvidos. Bruno Giacomelli foi um dos envolvidos, está fora. Não sabemos exatamente quais são os envolvidos, parece que um carro da Aero e também o Sky de Roberto Ferreiro, mas a corrida prosseguiu normalmente, sem nada de mais grave. Enquanto isso, o brasileiro Nelson Piquet continua mantendo a primeira posição do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria. Uma largada realmente tumultuada a partir da 5ª fila aproximadamente, não envolvendo logicamente o piloto brasileiro Nelson Piquet, que continua mantendo a primeira posição nesse Grande Prêmio de Fórmula 1. Aí está Piquet tranquilamente mantendo a primeira posição com o seu Brabham Turbo. Ele que vem realmente mostrando desempenho muito bom nos treinamentos, principalmente em algumas corridas, mas que hoje espera confirmar a superioridade do seu carro na atual temporada de 1982. Nelson Piquet continua na primeira posição, Ricardo Patrese. Ei! Fala, Sete! Esse microfone aqui comunicado. Alô, Reginaldo, vê esse microfone aqui. Alô, alô, 7, alô,
Estamos falando no microfone do Edson. Agora, alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, o replay da largada. Alô, 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 alô. Alô, falando no microfone A, que é o microfone do Edson Mauro. Alô, alô. Estou assim. Também. Tá. Que era por esse. Por esse bateu. Grande primeiro. Que passou? E o detalhe importante é que o brasileiro Nelson Piquet continua realmente na primeira posição do Grande Prêmio de Fórmula 1. Muita coisa está acontecendo nessas duas primeiras voltas do Grande Prêmio da Áustria. Michele Alboreto sofreu um acidente e está fora da corrida, bateu no guarda-reio. A Ferrari de Patrick também está fora. Com o pneu furado, Patrick também está tentando chegar ao box para trazer o seu carro e efetuar a troca. E o que é mais importante, houve uma troca, uma inversão nas posições da equipe Brabham. Nelson Piquet agora está em segundo, Ricardo Patrese passou à sua frente. É possível que Piquet tenha sido, inclusive, atrapalhado por um desses acidentes, embora ele tenha passado numa volta seguinte, pode ter sido atrapalhado. Ali estava o carro de Alboreto numa curva de alta velocidade e Patrese agora é o líder da corrida. Aí segue, portanto, a supremacia da escuderia Brabham. Em primeiro segue o Turbo. Número 2 de Ricardo Patrese, italiano da Brabham, companheiro de escuderia de Nelson Piquet, e o brasileiro campeão do mundo agora na segunda posição, quando faltam 51 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Zeltweg, aqui na Áustria. O brasileiro Nelson Piquet, portanto, na segunda posição, quando, neste momento, observamos Patrick Tambay com o seu Ferrari também com problemas. O Tambay com o pneu furado está tentando levar a Ferrari até o box. E agora a informação. O que provocou o problema na roda, não é só no pneu, na roda do carro do Ferrari, foi um choque com Michele Alboreto. Os dois se chocaram e por isso que Alboreto saiu da corrida. Aí está Tambay tentando levar o carro ao box. Já na entrada do box. Aí está o detalhe de Reginaldo Leme, faltando 50 voltas agora para o Grande Prêmio de Fórmula 1, no seu encerramento, o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Zeltweg, com Patrick Tambay no boxe, tentando mudar as duas rodas atingidas justamente naquela colisão com Michele Alboreto. Bom, com esse problema da Ferrari, fica praticamente fora, pelo menos um dos grandes favoritos, embora também já esteja pronto para voltar às pistas, um dos grandes favoritos dessa corrida e grande adversário de Nelson Piquet, não só na prova como na luta pelo título mundial. Ao que parece, o seu maior adversário nessa corrida passa a ser o seu companheiro de equipe Ricardo Patrese e Alain Prost, evidentemente, que está na terceira colocação. Volta novamente à pista o carro Turbo Ferrari de Patrick Tambay, o carro número 27. Quando temos agora faltando 49 voltas para o complemento do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, corrido hoje sob intenso calor aqui no circuito de Zeltweg. Já estão fora da corrida as duas Alfa Romeo, a de Andrea de Césares e de Bruno Giacomelli, que foram as que provocaram o acidente da largada juntamente com a Williams de Derek Davis. E além de Michele Alboreto, que você viu acidentar. Continua liderando a prova o italiano Ricardo Patrese, com a Brabham número 2, seguido pelo seu companheiro também de escuderia, o brasileiro Nelson Piquet, que largou muito bem. Conseguiu, inclusive, o brasileiro Nelson Piquet se livrar de todos aqueles problemas ocorridos na largada desse grande prêmio aqui em Zeltweg. Manteve durante uma ou duas voltas a primeira posição e em seguida já foi superado pelo Ricardo Patrese. Mas temos aí realmente uma grande possibilidade para o brasileiro Nelson Piquet voltar a liderar dentro de instantes o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria.
Lembrando ainda que é muito cômoda essa posição de Nelson Piquet em segundo lugar. Ele pode, inclusive, ter deixado de propósito o Patrese passar. Tem como referência o Patrese para o seu próprio ritmo de corrida. Economiza o carro, economiza pneu, economiza motor. E na hora da parada de boxe, é preciso saber também quem vai parar primeiro. Há uma determinação do boxe para que essas paradas de boxe sejam pelo menos 2 voltas de diferença entre o Patrese e o Piquet. Mas é cômoda a posição de Piquet. Segue liderando a prova Ricardo Patrese, quando faltam 48 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria no circuito de Zeltweg. O brasileiro Chico Serra é o 16º colocado, quando faltam exatamente 48 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria. Nelson Piquet segue na segunda posição. Em primeiro continua Ricardo Patrese, o italiano. Em terceiro, Alain Prost. Em quarto, René Arnoux. Em quinto, Hélio de Angelis. E em sexto está o carro número 35 de Derek Warwick. O inglês Derek Warwick na sexta posição, portanto, com o seu Toleman, número 35, no Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria. Continua liderando a prova Ricardo Patrese, seguido pelo brasileiro Nelson Piquet. A melhor volta da prova até o momento foi de Nelson Piquet, 1 minuto 33 segundos, 699 milésimos. As bravas, a de Patrese, por exemplo, já está quase 8 segundos à frente de Alain Prost, que é o terceiro colocado. E isso deixa claro que realmente há um plano de corrida determinado pela Brava hoje de manhã, para que os 2 carros façam a já esperada parada no meio da corrida, a parada de boxe para reabastecimento e troca de pneu. E essa parada realmente é a grande expectativa, não apenas do público presente ao circuito de Zeltweg, como também dos próprios homens que transam a Fórmula 1, que vivem da Fórmula 1, os profissionais da Fórmula 1, porque a partir dessa parada realmente teremos uma nova definição, um novo caminho a ser seguido na Fórmula 1. Faltando 47 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria. Continua liderando a prova o italiano Ricardo Patrese com a Brabham, seguido pelo brasileiro Nelson Piquet, também com Brabham. Completando a sua informação sobre essa parada no boxe, ela vem sendo programada desde o Grande Prêmio da Inglaterra. Não foi possível na Inglaterra, que Piquet estava liderando, mas o carro quebrou. De Patrese quebrou antes. Não foi possível na França, porque aconteceu a mesma coisa. Quebraram os 2 carros. E também na Alemanha, Patrese quebrou logo e Piquet estava liderando, com grande chance de conseguir a diferença necessária para parar no box, fazer o reabastecimento, a troca de pneus e sair ainda na liderança. Para a Áustria já havia uma dúvida entre os técnicos da equipe, é que os carros da Brabham andaram tão melhor do que os outros todos, de todas as outras equipes, que talvez não fosse necessária essa parada. Os carros pudessem largar de tanque cheio, correr normalmente e disparar na liderança. Mas hoje cedo, na reunião, os técnicos optaram realmente por essa parada. E havia um problema também, um outro problema, uma razão para a equipe ter receio de fazer essa parada durante a corrida. É que aqui em Zeltweg, a entrada de boxe é um pouco mais complicada, exige que os pilotos praticamente parem no momento de entrar, e também a saída é complicada. Mas, como tudo acontece na Brava, hoje, nessa mesma reunião, no briefing dos pilotos e dos chefes de equipe, hoje antes da corrida, ficou decidido que também o regulamento foi modificado. Os pilotos já não mais necessitam de uma ordem, de um sinal verde para a saída de boxe. Agora, a saída de boxe é livre, desde que todos eles tenham cuidado. Quer dizer, é mais uma vitória de Bernie Eccleston, uma vitória da Brabham, para que esse problema, um possível problema que um dos pilotos da Brabham viesse a encontrar na saída de boxe, já não existe mais. Na primeira posição do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria continua o italiano Ricardo Patrese com Brabham. Em segundo continua o brasileiro Nelson Piquet. Quando o italiano da Toleman, Del Fabio, o carro número 36, também está fora da corrida. Ele rodopiou e está fora da corrida. O carro número 36 de Del Fabio da Toleman. O
brasileiro Chico Serra continua ocupando a 16ª posição no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Dentro de instantes poderemos, inclusive, com o trem de corrida do Chico Serra, com seu ritmo que está colocando agora a esta altura da prova, ter uma melhoria na qualificação do piloto brasileiro a esta altura. Aí está Chico Serra novamente, o brasileiro Chico Serra, que inclusive poderá passar em algumas melhores posições nas próximas voltas do Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui em Zeltweg. Agora foi a vez do carro número 35, o Toleman de Derek Warwick. Os dois Toleman realmente fora dessa corrida, Reginaldo. Coincidentemente, praticamente na mesma volta. Primeiro o Fábio, depois o Derek Warwick. E o Chico Serra subiu bastante essa volta. Além da parada desses dois pilotos, do Warwick e Fábio, ele ultrapassou a Manfred Wilkenhoff, já está em 13º lugar. Grande corrida de Chico Serra. O brasileiro Chico Serra continua realizando realmente uma grande corrida, enquanto que Ricardo Patrese continua liderando essa prova no circuito de Zeltweg, seguido pelo brasileiro da Brabham, Nelson Piquet. Faltando 45 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria no circuito de Zeltweg. E o detalhe importante sobre o Chico Serra, o Reginaldo, é que ele a cada volta vai realmente aumentando o seu ritmo de corrida. E já em próximas voltas teremos, quem sabe, o Chico Serra numa excelente posição nesse Grande Prêmio da Áustria. E para começar, para falar sobre o Chico Serra, nada melhor do que um grande amigo pessoal seu, que é Ayrton Senna da Silva, piloto brasileiro da Fórmula Ford, que está aqui do nosso lado, acompanhou todos os treinos do Chico Serra e esteve com ele até 2 minutos antes da largada. Senna, como é que você está vendo a performance de Chico Serra nessa corrida? Conversando com o Chico, logo após o treino pela manhã, ele me disse que o carro de tanque cheio estava com muitos problemas e ele, dessa forma, estava planejando começar a largada, após a largada, começar com um ritmo não muito forte para economizar os pneus. Caso contrário, ele achava que teria que ter uma parada, que os pneus não aguentariam. Então o plano dele, a princípio, era manter um ritmo razoavelmente bom e não rápido, para economizar os pneus. E mesmo assim ele já subiu barbaramente de posições. Parece que ele está conseguindo então mais do que esperava. Sem dúvida, porque eu tenho a impressão que nem ele mesmo esperava, já logo no início ter subido tanto de posições como está acontecendo. Agora, logicamente, mais para frente, aumentando o ritmo, quando o carro estiver mais balanceado, com menos peso com o consumo de gasolina, deve melhorar mais ainda o desempenho do carro. Chico Serra está nesse momento em 13º lugar, Edson Mal. Faltando 44 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Segue liderando a prova Ricardo Patrese, o italiano da Brabham, com seu carro número 2, seguido pelo brasileiro Nelson Piquet, o campeão do mundo. Aí a televisão mostrou a velocidade conseguida por Nelson Piquet na reta, que é de 301 km por hora. Rede Globo na Fórmula 1. Faltando 43 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1, Ricardo Patrese continua realmente liderando esse Grande Prêmio de Zeltweg, com o brasileiro Nelson Piquet na segunda posição. A terceira posição, Adam Prost, na quarta posição, René Arnoux, em quinto, L. de Angelis, e em sexto está Keck Rosberg, outro piloto realmente brigador, outro piloto que chega sempre no primeiro pilotão. No ano passado, o vencedor do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Zeltweg foi o francês Jacques Lafitte com seu Talbot Ligier, e aqui mesmo, em Zeltweg, em 1972, o vencedor da prova foi o brasileiro Emerson Fittipaldi, quando estava praticamente iniciando pela Lotus. Você
viu aí como o Piquet realmente está acompanhando o ritmo de Patrese. Está deixando para que Patrese determine o ritmo da equipe Brabham nessa corrida. E ele, numa posição bem mais tranquila. Os mecânicos dos boxes já estão vestindo uma roupa especial para efetuar a troca de pneus e o reabastecimento, que provavelmente deve acontecer por volta da 25ª, 26ª volta. Faltam 42 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1. E o detalhe importante é que o Nelson Piquet, inclusive em determinados momentos, a gente observa que ele até refresca, Reginaldo. Até refresca, inclusive, o seu ritmo de corrida, para que, como você falou, o Ricardo Patrese, que vai liderando a prova, determine o ritmo, determine tudo, enfim, em termos de posicionamento até desse Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria. Ricardo Patrese continua liderando tranquilamente essa prova, seguido pelo brasileiro Nelson Piquet. O Patrese e o Piquet já vão dar uma volta em cima da Ferrari de Patrick também. Aí está Ricardo Patrese complementando, portanto, uma volta, quando o brasileiro Nelson Piquet vai tentar complementar agora também uma volta sobre o carro número 27, a Ferrari Turbo de Patrick Também, que teve problemas quando se chocou com o carro número 3 de Michele Alboreto, Tyrrell, número 3 de Michele Alboreto, praticamente no início da prova. E a partir daí determinou, inclusive, que o Patrick Também não tivesse o desempenho que se esperava dele nesse circuito de Zeltweg hoje no Grande Prêmio da Áustria. Faltam 41 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1. Liderança tranquila da Brabham, marcando a dobradinha. Em primeiro, o Ricardo Patrese e em segundo, o brasileiro Nelson Piquet. Continua o Ricardo Patrese praticamente passeando, Nelson Piquet também um pouquinho atrás, determinado o ritmo da corrida pela escuderia Brabham. E o Nelson Piquet vai procurar agora ultrapassar o Patrick Também, que ainda não aconteceu. Está entre o Nelson Piquet e o Ricardo Patrese, justamente o carro número 27, agora ultrapassado pelo brasileiro Nelson Piquet. Liderança tranquila da Brabham, quando faltam 41 voltas para o complemento desse Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. A prova anterior da Fórmula 1 foi realizada na Alemanha, no circuito de Hockenheim, no último domingo, com a vitória da Ferrari Turbo de Patrick Também, esse mesmo que você viu sendo ultrapassado, inclusive de forma até certo ponto lenta, pelos dois ponteiros da prova, Ricardo Patrese e Nelson Piquet. O brasileiro Chico Serra também continua tendo uma boa atuação nesse Grande Prêmio de Fórmula 1. Com o brasileiro Nelson Piquet tendo agora alguns probleminhas e ultrapassagens com retardatários, Reginaldo. O Chico Serra está liderando esse bloco. Logo atrás já está Patrese. Uma ATS ultrapassada agora por Nelson Piquet. Ele encontrou um grupo grande de retardatários e o Patrese está colocando, nesse momento, uma volta sobre o brasileiro Chico Serra. Ricardo Patrese continua tendo a liderança tranquila com a sua Brabham número 2. Atrás dele vem o brasileiro Nelson Piquet e todo mundo aguardando em clima de expectativa que hoje, afinal, o Nelson Piquet consiga receber a bandeirada de chegada com o seu turbo, seu Brabham Turbo, e Nelson Piquet continua na segunda posição. Em primeiro, Ricardo Patrese, em segundo, Nelson Piquet, em terceiro, Alain Prost, em quarto, René Arnoux, em quinto, Hélio de Ângeles. E na sexta posição continua Keke Rosberg. Nelson Piquet e Ricardo Patrese determinando de uma maneira absoluta o ritmo desse Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Com Ricardo Patrese e Nelson Piquet praticamente vencendo todo aquele pelotão intermediário, conseguindo ultrapassar tranquilamente os retardatários
E as duas máquinas de Patrese e Nelson Piquet realmente realizam hoje uma prova sem problemas, uma prova que esperamos consiga levar Nelson Piquet à bandeirada final desse grande prêmio da Áustria de Fórmula 1. Rede Globo na Fórmula 1. Voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria no circuito de Zeltweg. Ricardo Patrese segue liderando a prova, seguido pelo brasileiro Nelson Piquet. A próxima prova do circuito de Fórmula 1, a 14ª prova desta temporada de 1982, será o Grande Prêmio da Suíça no circuito de Dijon-Prenois no dia 28 de agosto. Portanto, daqui a 2 semanas, a 14ª prova do Campeonato Mundial de Automobilismo Fórmula 1, com o Grande Prêmio da Suíça, que será disputado em território francês no circuito de Dijon-Prenois. Chico Serra caiu da 13ª para a 14ª posição, enquanto que Ricardo Patrese continua liderando a prova, tendo ao seu lado Nelson Piquet na 2ª posição, na 3ª Alain Prost, na 4ª René Arnoux, em 5º Hélio de Ângeles e em 6º continua Keke Rosberg, o piloto da Williams, que pisa fundo e é um piloto que tem grande respeito de todos os seus companheiros de Fórmula 1. Ricardo Patrese ultrapassando mais um retardatário e continua liderando realmente este Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria. Edson Mauro, além de Piquet, apenas o Chico Serra. René Arnoux no box. René Arnoux entra no box, outro sério candidato à vitória e ao título mundial, já no box, e pode estar fora do Grande Prêmio da Áustria. Mas eu estava dizendo que Nelson Piquet e Chico Serra são os 2 brasileiros disputando o Grande Prêmio da Áustria. O outro brasileiro que devia estar nessa prova é Raul Boesio, piloto que corre pela equipe Marte. A Marte é uma equipe que está atravessando vários problemas depois de um início muito bom, um início de temporada muito bom. E Raul Boesio está aqui do nosso lado na cabine da Rede Globo. Raul, depois de um início muito bom em que você inclusive estava conseguindo um rendimento bem superior ao de Jochen Mass, e a equipe proporcionava pelo menos uma forma de você desenvolver melhor o carro, os treinos e tudo mais, estava em ascensão, de repente a equipe começou o trabalho. O que está acontecendo realmente na marca? Bom, o grande erro foi a troca dos pneus da Pirelli para a Avon, que a equipe achou que ia ser uma vantagem só a nossa equipe ter esse pneu, mas foi ali realmente onde começou a decadência da equipe. E, por exemplo, aqui nessa pista, os pneus de classificação davam meia volta. Quer dizer, você tinha que dar uma volta devagar e na próxima volta que era para marcar o tempo, antes dessa corrida, antes do box aqui, o pneu tinha acabado, quer dizer, você perdia completamente aquela curva, perdia o tempo, certo? Então foi esse os maiores problemas aqui, por causa da temperatura que está tendo aqui. Então influenciou nos pneus. E isso vem acontecendo desde depois de Mônaco, onde foi a troca dos pneus. E Raul, inclusive que a Avon não continua o ano que vem e que a Marte poderia até parar por falta de fornecimento de pneu. Existe alguma coisa de verdade disso? Bom, eu acredito que a Avon não vai continuar mesmo. Agora, se a Marte não conseguir uma Michelin, uma Goodyear, uma Pirelli, não tem condição de continuar mesmo, mas acho que pelo menos para um carro é possível, senão será mesmo o final da equipe. E agora, o outro problema que aconteceu, por causa da decadência, vamos dizer, da equipe, dos vários problemas que aconteceram, a Rothmans resolveu sair fora. E era essa grande esperança da equipe. Essa é a grande esperança da equipe, então com a Rothmans saindo fora, a equipe entrou em problemas políticos dentro bem forte. Nelson Piquet no box, Edson Mauro.
mas não era a parada programada. A parada programada deveria ser muito mais tarde. Ele está trocando pneu porque teve problema de pneu. Agora, está sendo efetuado também o reabastecimento, porque já que ele parou, então aproveita-se, faz esse reabastecimento e ele volta, já com outro plano de corrida, mas agora para tentar chegar até o final. O retorno subiu, hein? Ricardo Patrese continua liderando a prova. Ricardo Patrese, portanto, continua liderando a prova. Não era, como disse o Reginaldo Leme, realmente a parada que esperava. De qualquer forma, o brasileiro Nelson Piquet aproveitou o embalo e reabasteceu a sua brasa para ter novamente posições de continuar brigando. A operação durou 35 segundos, mas Nelson Piquet perdeu um total de 50 segundos com a entrada e saída de boxe. Ele está na 4ª posição. A operação realmente não foi feita no momento programado, muito antes do que estava programado, tanto assim que os mecânicos se perderam um pouco. Nelson Piquet, realmente confirmando, voltou em 4º lugar nessa corrida. Os mecânicos se perderam um pouco e a operação foi feita em 35 segundos, quando normalmente, inclusive hoje, no treino pela manhã, eles conseguiram 13 segundos e meio. Foi... Alô, Globo. Eu tô te ouvindo, Tete. Tá me ouvindo? Tá legal. Alô, Globo, alô, Globo, alô, Globo, alô, Globo, alô, Globo. Faltando 34 voltas para o encerramento. Tá legal. Faltando 33 voltas, portanto, para o complemento do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. E nesta volta agora, a grande novidade talvez seja realmente a presença de Keke Rosberg, quem sabe ocupando a 5ª posição. O brasileiro Nelson Piquet continua na 4ª posição e realmente confirmado Keke Rosberg, que vem fazendo uma corrida brilhante. Continua Keke Rosberg fazendo uma corrida brilhante e passa agora para a 5ª posição. O carro número 6 ao Williams de Keke Rosberg. E apenas confirmando, Edson Mauro, Nelson Piquet, depois da parada do box, com a troca dos 4 pneus e o reabastecimento,
embora muito antes do que ele pretendia parar, está em quarto lugar com 1 minuto e 1 segundo atrás de Ricardo Patrese. Patrese ainda tem que parar. E Alain Prost, que é o segundo colocado, está a 30 segundos de Patrese. Portanto, Piquet está a 31 segundos de Alain Prost, já com pneu novo, já com gasolina para ir até o final, e tem grandes possibilidades de vencer essa corrida, e seria realmente uma vitória extraordinária essa de Nelson Piquet. A famosa parada esperada não apenas pelo público, como também pelos construtores, pelos próprios pilotos, corredores em Fórmula 1, demais categorias, enfim, por todo mundo na Fórmula 1. Porque essa parada do Nelson Piquet, uma parada técnica, podemos assim dizer, realmente vai determinando novos rumos na Fórmula 1 a partir desse momento. Faltando 32 voltas para o encerramento, Rede Globo na Fórmula 1. Faltam 32 voltas para o complemento no Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria. Continua liderando o italiano Ricardo Patrese. O brasileiro Nelson Piquet segue na quarta posição. Na segunda posição está o carro número 15, a Renault Turbo de Alain Prost. Quando nesse momento volta ao boxe o carro número 12 de Nigel Mansell. Com o seu Lotus negro número 12, Nigel Mansell novamente no boxe. E o brasileiro Nelson Piquet continua procurando, esta altura dos acontecimentos, uma recuperação do tempo perdido com aquela entrada no box, que realmente não era a entrada prevista, a entrada esperada por todos. Mas já que entrou, Nelson Piquet aproveitou, trocou os pneus, reabasteceu e vai à luta novamente o brasileiro Nelson Piquet. Em primeiro continua Ricardo Patrese, em segundo Alain Prost, em terceiro Hélio de Ângeles, em quarto Nelson Piquet, em quinto Keke Rosberg e em sexto Jacques Laffite. Portanto, 6 primeiros colocados, quando faltam rigorosamente 31 voltas para o encerramento. O brasileiro Nelson Piquet, portanto, na quarta posição, e o outro brasileiro da prova, Chico Serra, é o 12º colocado. Grande atuação de Chico Serra, conforme já disse Ayrton Senna, ele mesmo não pretendia um ritmo tão forte no início da corrida, mas provavelmente encontrou boas circunstâncias favoráveis a esse rendimento, e ele já está em 12º lugar. Ele que largou em 20º e tem condições de chegar até o final e inclusive marcar pontos no Grande Prêmio da Áustria. 31 voltas para o encerramento no Grande Prêmio da Áustria. A prova continua sendo liderada por Ricardo Patrese, com Nelson Piquet seguindo na quarta posição, e Chico Serra é o 12º colocado. Ele que inclusive no Grande Prêmio da Alemanha conseguiu um 10º lugar muito bom, o brasileiro Chico Serra, inclusive hoje vem fazendo aqui em Zeltweg uma outra grande corrida, logicamente dentro das possibilidades do seu Fittipaldi número 20. Faltando 31 voltas para o encerramento, a prova segue liderada por Ricardo Patrese, em segundo Alain Prost, em terceiro Hélio de Ângeles, em quarto Nelson Piquet, em quinto Keke Rosberg e em sexto Jacques Laffite. O outro brasileiro inscrito nessa prova, Raul Boesel, há pouco ouvido pelo Reginaldo Leme, não conseguiu qualificação para disputar hoje o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 e foi inclusive ele colocado na posição de primeiro reserva, o Raul Boesel, e dessa forma não conseguiu disputar mais essa prova com seu macho aqui em Zeltweg. Faltam 30 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1. Vai entrar um carro bravo no box. Atenção, não sabemos ainda qual é, mas vai entrar um carro bravo no box. Aí está o detalhe do Reginaldo Leme. O carro Brabham vai entrar no box. Quem sabe agora o grande momento esperado por todos. Rede Globo na Fórmula 1. Tudo bem, Tete.
Tá dando esses picotes aí. Tudo bem. Faltando 30 voltas, está tudo preparado ao final para a grande parada. Reginaldo Leme. Aí está tudo preparado para uma nova parada no box, pode ser do Piquet, mas aí vem Ricardo Patrese. Aí está Ricardo Patrese. É um grande momento esperado pela Fórmula 1. Aí está Ricardo Patrese, realmente é o primeiro prata a entrar no box, pelo menos dentro do previsto. Ricardo Patrese entra, tudo cronometrado, e sai novamente Ricardo Patrese. 14 segundos. A operação toda durou 14 segundos. Foi perfeita com Ricardo Patrese. E a partir desse ato, desse gesto, o que é que se pode esperar da Fórmula 1 a partir de agora, Reginaldo? Bom, a não ser que isso seja proibido no ano que vem, já há uma iniciativa dos próprios pilotos nesse sentido, a coisa realmente pode mudar. Daqui para frente, se der certo, vamos esperar o resultado final da corrida, mas pelo menos a operação foi bem sucedida. Patrese já voltou para a pista no momento sem perder praticamente posição nenhuma. Isso pode realmente trazer uma grande mudança na Fórmula 1. A Ferrari já pensa nisso, a Renault já pensa nisso. E agora, essa operação efetuada pela Brava, agora há poucos segundos atrás, foi assistida por toda a equipe Ferrari, a equipe pilotos, inclusive aplaudida pelos próprios jornalistas e o pessoal de outras equipes que estavam do lado. E é uma operação realmente que requer roupas especiais, luvas especiais, realmente uma operação em termos inteiramente especiais. Essa mudança de pneus, reabastecimento, essa parada afinal que a Brabham está evoluindo na Fórmula 1. Faltando 29 voltas para o complemento, a liderança continua com Ricardo Patrese. Em segundo, a liderança agora, eu confirmo, no carro número 15, portanto Alan Prost, portanto na primeira posição, Alan Prost assumindo justamente a partir do momento da parada do Ricardo Patrese. Faltando 29 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1. Vamos confirmar dentro de instantes o posicionamento do Grande Prêmio de Fórmula 1. Aí está, portanto, o Ricardo Patrese passando na 25ª volta. Em primeiro, o Ricardo Patrese, confirmadíssimo. E em segundo está o carro número 15 de Alan Prost, o Renault Turbo, o que prova que a parada realmente vingou, hein, Reginaldo? O Patrese ainda em primeiro. Esse é o resultado positivo, plenamente satisfatório da parada efetuada pela equipe Brava. O mesmo não aconteceu com o Nelson Piquet, porque ele parou antes da hora. Ele precisou parar por problemas de pneus, mas agora vamos ver o que acontece. Ele está 1 minuto e 6 segundos atrás de Ricardo Patrese. E Patrese tem 2 segundos de vantagem sobre Alan Prost. É evidente que Alan Prost pôde se aproximar bastante, até que Patrese volte ao ritmo normal de corrida, mesmo porque agora ele tem um pouco mais de gasolina no tanque. Rede Globo na Fórmula 1. Faltando 28 voltas para o encerramento da prova de hoje, da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Áustria, no circuito de Selzberg, num domingo de muito sol, temperatura elevada. E o italiano Ricardo Patrese, com a sua Brabham número 2, continua liderando a prova na volta de número 25, portanto. Em primeiro segue Ricardo Patrese, em segundo está o carro número 15 de Alan Prost, em terceiro o carro número 11 de Hélio de Ângeles com seu Lotus, em quarto o brasileiro Nelson Piquet, em quinto o carro número meia dúzia de Keck Rosberg e em sexto o carro número 26, o Ligier de Jacques Lafitte. Faltando 27 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria, em Selzberg. Há uma grande expectativa realmente para se saber o que o box da Brabham determina a partir de agora, já que Patrese realizou a tão esperada parada. Edson Mauro, agora a anotação correta
do computador da organização de prova, contando a diferença de Piquet para Patrese de 39,6 segundos. Agora sim, depois do tempo perdido por Patrese na parada de boxe, ele está 39,6 segundos à frente de Piquet, ainda na quarta colocação. E Hélio de Ângeles, que ainda aparece em terceiro, já está fora da prova. Segue Ricardo Patrese na primeira posição, liderando tranquilamente o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria. Pelo menos até agora não há nenhum movimento especial, nenhuma movimentação especial no box da Brabham, justamente quando se esperaria talvez a entrada do brasileiro Nelson Piquet. Em segundo continua Alain Prost, em terceiro Hélio de Ângeles, em quarto Nelson Piquet, em quinto Keck Rosberg e em sexto está Jacques Lafitte. Mark Surer, carro número 29, o Arrows número 29 de Mark Surer continua no box, trocando pneu. Faltando 26 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui em Zeltweg. A prova segue liderada por Ricardo Patrese, que vai tranquilamente na primeira posição com seu turbo número 2 da prata. Companheiro de escuderia do brasileiro Nelson Piquet, Ricardo Patrese liderando tranquilamente após 26 voltas no circuito de Zeltweg. Alain Prost alcançou a velocidade de 308 km por hora na maior reta de Zeltweg. Aí está o detalhe do Reginaldo Leme. Rede Globo na Fórmula 1. Temos agora o Ricardo Patrese, o líder da prova, envolvido num acidente que o tira da corrida. Ele saiu da pista em alta velocidade, conseguiu contornar, conseguiu fazer o carro girar na grama e foi de costa contra esse barranco. A traseira inclusive subiu, mas Patrese não sofreu nada. Fora da pista, Patrese, e fora da corrida. Aí está Ricardo Patrese, o líder da prova, perdendo, portanto, a condição de líder, saindo na volta número 27, Ricardo Patrese, quando faltam 25 voltas, portanto, para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1. Ricardo Patrese saindo, portanto, da prova e até certo ponto de maneira violenta. Ele realmente não teve nenhum problema, não se feriu, não sofreu nenhum problema físico. O Ricardo Patrese, mas de qualquer forma, o seu carro chegou de forma violenta. E aí está novamente a demonstração de como saiu da pista de forma violenta o carro de Ricardo Patrese, inclusive quase chegando a atingir ao público. Realmente uma grande parte do gramado, espantando inclusive o público, e por pouco, mas muito pouco realmente, o carro do Ricardo Patrese não atingiria a cerca de proteção e fatalmente atingiria ao público. E dessa forma assume a liderança da prova Alain Prost. E o brasileiro Nelson Piquet, dessa maneira, passa, portanto, para a terceira posição. Alain Prost é o novo líder da prova, faltando 24 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria. O novo líder da prova, o carro número 15 de Alain Prost, e o brasileiro Chico Serra, consequentemente, sobe mais um degrau, vai para a 11ª posição com o seu Fittipaldi número 20, o brasileiro Chico Serra. Nelson Piquet, dessa maneira também, foi agora para a 3ª posição, em primeiro Alain Prost, em segundo Hélio de Ângeles, em terceiro Nelson Piquet, em quarto Keck Rosberg, em quinto Jacques Lafitte e em sexto está Brian Hanson. Faltando 23 voltas
para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui no circuito de Zeltweg. E aí então veio a correção da organização de prova, dando Hélio de Ângeles ainda na competição. Hélio de Ângeles é o segundo colocado e Chico Serra agora já é o 10º lugar. Já está em 10º lugar e está a 19,5 segundos de John Watts. O Arrows, número 29 de Marcos Surer, novamente no box. Enquanto que Alain Prost continua liderando a prova, faltando 23 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 no circuito de Zeltweg. Nelson Piquet na terceira posição. E Chico Serra, o outro brasileiro na prova, é o 10º colocado desse Grande Prêmio de Fórmula 1. Nelson Piquet realmente a esta altura vai ter que começar a desenvolver tudo no seu carro para tentar ultrapassar a Hélio de Ângeles, que é o segundo colocado, e consequentemente depois de procurar brigar pela primeira posição com Alain Prost. O grande problema do Piquet é que o carro aí está tão verde. Um estreante na Fórmula 1, o irlandês, correu pela primeira vez na Fórmula 1, se classificou para esse grande prêmio, deu 31 voltas e está fora da competição. O Piquet realmente parece estar com problema nessa volta. A sua parada no box não estava no programa, o carro não saiu rendendo bem, ele está perdendo terreno em relação a Alain Prost. Já está agora a 40 segundos de Alain Prost. E muito pressionado por Keck Rosberg, que está a 1,1 segundo atrás de Piquet. Rede Globo na Fórmula 1. E aí está realmente a notícia que não é boa para a grande torcida brasileira. Nelson Piquet parou, Reginaldo Leme. Eu tinha acabado de dizer que ele estava com problema. Logo em seguida, o Keck Rosberg ultrapassou o Piquet aqui no final da reta. Tanto assim que ele, já sentindo o problema se agravar, ele parou logo depois do boxe, vem de ré para entrar no boxe. Piquet fora da corrida, Patrese fora da corrida, a Brabham tira toda a sua roupa especial e está fora da corrida. A equipe que era indiscutivelmente a grande favorita, que obteve a pole position, foi a melhor equipe nos 2 dias de treino e que era a grande favorita para fazer, quem sabe, até uma dobradinha nesse grande prêmio da Áustria. Aí está Nelson Piquet saindo da prova, portanto, após cumprir 32 voltas no Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria, o brasileiro Nelson Piquet estava realmente com problemas. Aquela parada não foi a parada que estava prevista no script da equipe Brabham, e Nelson Piquet realmente sente agora as consequências quando ele já estava inclusive na terceira posição, querendo brigar inclusive com Hélio de Ângeles e depois partir para um combate mais direto a Alain Prost. Ele foi ultrapassado inicialmente pelo Keck Rosberg e em seguida, ao passar diante dos postes, resolveu parar o seu carro em definitivo e abandonar a prova. Faltando 21 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria, Nelson Piquet e Ricardo Patrese, da equipe Brabham, fora da prova, e dessa maneira se desfez mais um sonho de todos aqueles que estavam esperando com grande expectativa que a tal parada técnica planejada pela Brabham vingasse de uma forma definitiva na Fórmula 1. Por outro lado, uma boa informação para o automobilismo brasileiro. Brian Hansen está com problema, está ameaçando parar. Chico Serra passaria então para a 8ª posição. Faltando 21 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria, no circuito de Zeltweg. Aproximadamente 100 mil pessoas assistindo a vitória a esta altura de Alain Prost na primeira posição. Em segundo, Hélio de Ângeles. Em terceiro, Keck Rosberg. Em quarto, Jacques Lafitte. São, portanto, os 4 primeiros colocados
desse grande prêmio de Fórmula 1 do circuito de Zeltweg. Brian Hamilton da Tyrrell parou, portanto, o carro número 4, Tyrrell de Brian Hamilton, e dessa maneira realmente melhora o posicionamento do brasileiro Chico Serra. Alain Prost, Edson Mauro, nunca teve uma corrida tão fácil pela frente. Ele tem tudo para ganhar essa corrida. Aliás, fizeram tudo para que ele liderasse e partisse como provavelmente o vencedor do Grande Prêmio da Áustria. Agora, está havendo muito problema de pneu, todo mundo está parando. E é possível que o Alain Prost também sinta esse problema. Aí Nelson Piquet, voltando ao boxe, dando uma entrevista a Hans Stuck, ex-piloto de Fórmula 1, agora entrevistador da televisão alemã. Nelson Piquet disse que não sabe ainda o problema do seu carro, talvez um problema eletrônico, mas que ele também vinha tendo problema de pneu mesmo depois de efetuada a troca nos boxes. Piquet disse também que a sua primeira parada no box foi exatamente por causa dos pneus. Ele vinha perdendo velocidade a cada volta, o problema dos pneus traseiros, e ele resolveu efetuar essa parada em vez de tentar continuar por mais algumas voltas como estava programado para ele entrar no box. A primeira posição do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria continua ocupada por Alain Prost. O carro número 15 de Alain Prost, com seu Renault Turbo, continua tranquilamente na primeira posição, desfilando a sua liderança. Alain Prost, esse Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Em segundo segue Hélio de Angelis, em terceiro Keck Rosberg, em quarto Jacques Laffite. São, portanto, os 4 primeiros colocados do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria, no circuito de Zeltweg. Rede Globo na Fórmula 1. Faltam 19 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1. O brasileiro Chico Serra vai sendo ultrapassado agora pelo líder da prova, Alain Prost, o que realmente não diminui o bom desempenho que realiza hoje no circuito de Zeltweg o carro número 20 da Fittipaldi, pilotado pelo brasileiro Chico Serra. Portanto, Nelson Piquet e Ricardo Patrese, que foram líder e vice-líder durante várias voltas desse Grande Prêmio de Fórmula 1, estão fora da prova. O primeiro por acidente, em que nada sofreu gravemente, o Ricardo Patrese, e o brasileiro Nelson Piquet, que abandonou há 2 voltas atrás com problemas no seu turbo. E Alain Prost continua liderando o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Na segunda colocação, Hélio de Angelis. Em terceiro, Keck Rosberg. Em quarto, Jacques Laffite. Na quinta posição vem o austríaco Niki Lauda. E na sexta posição está Mauro Baldi da Arrows, com seu carro número 30. As diferenças são as seguintes: de Alain Prost para Hélio de Angelis, 31 segundos, ponto 4. De Hélio de Angelis para Keck Rosberg, 9 segundos e meio. De Rosberg para Laffite, 33 segundos e meio. A partir de Lauda, já há uma volta de diferença. Niki Lauda está 1 minuto atrás de Jacques Laffite e uma volta atrás de Alain Prost. O mesmo acontecendo com Mauro Baldi, uma volta atrás de Alain Prost e 4 segundos atrás de Jacques Laffite. Chico Serra é o 9º colocado. Aí está o Chico Serra mordendo cada pontinho e disputando realmente cada oportunidade. Em primeiro, Alain Prost, em segundo, Hélio de Angelis, em terceiro, Keck Rosberg, em quarto, Jacques Laffite, em quinto, Niki Lauda, e na sexta posição está o carro número 30 de Mauro Baldi. O italiano Mauro Baldi da Arrows com seu carro número 30. Portanto, aparecendo na sexta posição nesse Grande Prêmio de Fórmula 1 de Zeltweg, aqui na Áustria.
Na primeira posição segue Alan Prost. Hélio de Ângeles, inclusive, bastante distanciado com seu Lotus número 11. E procurando pelo menos combater da maneira que pode para manter essa sua segunda posição aqui na Áustria. Faltando 17 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Zelzweg. Grande corrida realmente faz o Hélio de Ângeles em segundo lugar, 31 segundos atrás de Alan Prost, e o primeiro dos pilotos que não usam motor turbo. Hélio de Ângeles, aliás, reformou hoje o seu contrato com a Lotus para mais 2 temporadas, 83 e 84, lembrando que ele passa, tudo correr como se espera, ele passa a ser um dos favoritos, tanto ele como o segundo piloto da Lotus, que pode ser Nigel Mansell ou pode ser contratado um outro, passam a estar, sem dúvida nenhuma, entre os favoritos do título do ano que vem, depois que a Lotus anunciou que corre com o motor Renault e conta com assistência técnica da Renault para os próximos 2 campeonatos mundiais. E a Lotus tratou realmente de segurar o Hélio de Ângeles, porque a partir de agora, faltando 3 provas praticamente para o encerramento, começa a temporada de caça aos pilotos, hein, Reginaldo? E há um problema nesse negócio da Lotus com a Renault. A Williams, segundo o chefe da equipe, Frank Williams, tinha um compromisso já assinado com a Renault, um compromisso que ainda não tinha sido oficializado, mas que tinha uma data para se tornar oficial. E a Lotus assinou antes o contrato definitivo e agora a Williams entrou com um processo contra a Renault, tentando ou anular o acordo da Renault com a Lotus ou entrar de carona nesse negócio de aproveitar os motores Renault. Se não der certo, a Williams vai realmente correr com os BMW no ano que vem. Continua liderando a prova Alan Prost na primeira posição. Alan Prost, portanto, com seu carro Renault Turbo número 15. Em segundo, Hélio de Ângeles com Lotus. Em terceiro, Williams e Keke Rosberg com seu carro número 6 na terceira posição. Em quarto, o francês Jacques Lafitte. Em quinto, Niki Lauda. E em sexto, Mauro Baldi, o italiano, com seu carro número 30. Na sexta posição, portanto, aparecendo o italiano Mauro Baldi com seu Arrows número 30, faltando 16 voltas, portanto, para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1. Rede Globo na Fórmula 1. Faltando 15 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1, Keke Rosberg também realizando uma grande presença nesse Grande Prêmio de Fórmula 1, o carro número meia dúzia de Keke Rosberg, o Williams número meia dúzia, carro convencional, mas que está aí também sempre nas paradas, disputando as primeiras posições com os carros turbo que realmente revolucionaram o automobilismo. Em primeiro continua o Renault Turbo de Alan Prost, o carro número 15 do francês Alan Prost na primeira posição. Em segundo, o Lotus número 11 de Hélio de Ângeles. Em terceiro, Keke Rosberg. Em quarto, Jacques Lafitte. Em quinto, Niki Lauda. E em sexto está o Arrows número 30 de Mauro Baldi, portanto, na sexta posição, o carro número 30. Faltando 15 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1. Keke Rosberg, sem dúvida, é um dos grandes destaques também do momento na Fórmula 1, como também nessa própria corrida aqui de Zelzweg. Exatamente. Edson Mauro, o Keke Rosberg está em terceiro no Campeonato Mundial, levando-se em conta ainda Didier Pironi como líder. Didier Pironi tem 39, John Watts com 30 e Rosberg 27 pontos. Ele poderia marcar 4 agora e iria para 31 à frente de John Watts, e como o Pironi não volta a correr esse ano, o Rosberg poderia sair daqui praticamente como líder da competição, dependendo, é claro, líder do campeonato, dependendo, é claro, dos pontos a serem obtidos para Alan Prost. Alan Prost tem 25, se ele vencer, vai para 34 pontos. Alan Prost continua na primeira posição do Grande Prêmio da Áustria, seguido de Hélio de Ângeles. Uma distância muito grande, inclusive abriu bem Alan Prost em relação ao segundo colocado, Hélio de Ângeles. E em terceiro segue Keke Rosberg. Passa agora diante dos boxes
Keck Rosberg, sem dúvida nenhuma, um dos mais cobiçados pilotos no momento e que, inclusive, com a sua contratação pela Williams, ele manteve o bom nível que essa escuderia sempre teve com a presença de Keck Rosberg, sem dúvida, um dos grandes pilotos da atualidade. Na primeira posição, Alain Prost. Na segunda posição, continua Hélio de Angelis. Faltando 14 voltas para o encerramento desta que é a 13ª prova do automobilismo Fórmula 1 em 1982. A próxima prova será no dia 28 de agosto no circuito francês de Dijon-Prenoir, com o Grande Prêmio da Suíça de Fórmula 1, dia 28, portanto, em Dijon-Prenoir, território francês. Mas o Grande Prêmio recebe o rótulo de Grande Prêmio da Suíça de Fórmula 1. Segue Hélio de Angelis, o segundo colocado nesta prova. Em primeiro, liderando. Aqui então segue Alain Prost na primeira posição. Na segunda, Hélio de Angelis, que você observa agora com seu carro número 11, a sua Lotus número 11, que vem fazendo também uma corrida muito boa. Em terceiro, Keck Rosberg. Em quarto, Jacques Lafitte. Em quinto, Niki Lauda. E em sexto, Mauro Baldi. Hélio de Angelis está fazendo voltar os bons tempos da Lotus nesse circuito. A Lotus, que foi segunda colocada aqui em 71, Emerson Fittipaldi atrás de John Sixto, uma corrida excepcional de Emerson. Venceu em 72 com o mesmo Emerson. Venceu de novo em 73 com Ronnie Peterson. Nessa corrida, em 73, Emerson estava liderando e Peterson era o segundo. Faltando 3 voltas, Emerson quebrou, Peterson ganhou. E voltou a vencer aqui em 78 com Ronnie Peterson. Rede Globo na Fórmula 1. Faltando 12 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui no circuito de Zeltweg. Continua liderando a prova Alain Prost na primeira posição, em segundo Hélio de Angelis, em terceiro Keck Rosberg, em quarto Jacques Lafitte, em quinto está Niki Lauda e em sexto o italiano Mauro Baldi com seu Arrows número 30. Está, portanto, ele aparecendo praticamente pela primeira vez entre 6 primeiros colocados no Grande Prêmio. É curioso também, Edson, o que acontece com o Jacques Lafitte aqui nessa pista. Nos últimos 6 anos, ele se classificou entre os primeiros 5 vezes. E agora, embora a equipe Ligier atravesse uma fase muito difícil, com um carro novo ainda não acertado, lá está Lafitte já na 4ª colocação. E na 5ª posição segue o dono da torcida, o dono da casa, que é o Niki Lauda, o austríaco Niki Lauda, com a sua McLaren número 8. Ele que não disputou a prova anterior, que foi na Alemanha, no circuito de Hockenheim, no último domingo, que teve a vitória da Ferrari com o turbo de Patrick Tambay, mas que hoje volta, pelo menos de maneira discreta no início. Voltou pelo menos de maneira discreta no início, mas que a partir do meio da corrida praticamente começou a mostrar um outro desempenho que o leva agora a esta altura à 5ª posição, quando faltam exatamente 11 voltas para o complemento desse Grande Prêmio, que é a 13ª prova desta temporada de 1982. Niki Lauda, portanto, arranca os aplausos da sua torcida, a torcida austríaca, a torcida do seu país, a cada volta, mesmo se mantendo nessa 5ª posição. De qualquer forma, se mantém entre os 5, 6 primeiros colocados no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. A prova continua sendo liderada por Alain Prost, em segundo Hélio de Angelis, em terceiro Keck Rosberg, em quarto Jacques Lafitte, em quinto Niki Lauda e em sexto Mauro Baldi. Na primeira posição, portanto, Alain Prost, que agora já vai livrando realmente uma diferença muito tranquila em relação ao segundo colocado, Hélio de Angelis.
realmente, está aumentando a diferença, que já é de 34 segundos. Agora, o Alain Prost é o único dos 6 que estão marcando pontos, é o único com motor turbo. Os outros todos tiveram problemas. E Patrick também, o único, fora o Alain Prost, o único que ainda está na pista, está em 8º lugar, vem recuperando, mas ainda não entrou entre os 6 que vão marcar pontos. E as equipes que correm com Porsche agora torcem para uma quebra de Alain Prost. Aliás, se uma dessas equipes ganhar essa corrida, será a 50ª vitória do motor Cosworth na Fórmula 1. E de uma forma inesperada, porque nessa pista, como na Alemanha do ano passado, e nas duas seguintes, a do Grande Prêmio da Suíça em Dijon e a do Grande Prêmio da Itália em Monza, o favoritismo é realmente dos motores turbo. Continua Alain Prost na primeira posição do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria, aqui no circuito de Zeltweg. Seguido por Hélio de Ângeles na segunda colocação. Em terceiro, Keke Rosberg. Em quarto, Jacques Laffite. Em quinto, Niki Lauda. E em sexto, continua mantendo bravamente a posição o italiano da Arrows com seu carro número 30, o Mauro Baldi. Faltando 10 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1, nós temos, neste exato momento, apenas 9 carros na pista concorrendo para a chegada, para a bandeirada de chegada do Grande Prêmio da Áustria. Em primeiro, Alain Prost continua mantendo a posição no Grande Prêmio de Fórmula 1 de Zeltweg. Em segundo, segue Hélio de Ângeles. Aí está a liderança de Alain Prost, mantida a partir do momento em que Ricardo Patrese sofreu um acidente, seu carro rodopiou na pista, saiu, inclusive quase causa um grave problema junto ao público, por pouco não atinge ao público, a parte do público aqui de Zeltweg, e Alain Prost aproveitou disso com seu Renault Turbo número 15 para assumir em definitivo, a esta altura, a liderança da prova, quando temos apenas 9 carros na pista de Zeltweg. Pararam, portanto, 17 outros carros desse Grande Prêmio de Fórmula 1. Alain Prost segue liderando tranquilamente, ele inclusive a esta altura nem é acostado pelo segundo colocado, o carro de Hélio de Ângeles. Faltando 9 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1. Em primeiro continua Alain Prost, em segundo Hélio de Ângeles, em terceiro Keke Rosberg, em quarto Jacques Laffite. Em quinto, Niki Lauda. E em sexto, italiano, Mauro Baldi. Rede Globo na Fórmula 1. Nove voltas, portanto, para o encerramento do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Segue liderando a prova Alain Prost, com seu Renault Turbo número 15. Liderança a esta altura dos acontecimentos bastante tranquila, já que segundo colocado Hélio de Ângeles não esboça pelo menos nenhum tipo de reação para tentar conquistar o primeiro lugar. Teremos aí pela previsão, portanto, uma vitória muito tranquila de Alain Prost. Em segundo segue Hélio de Ângeles, em terceiro Keke Rosberg, em quarto Jacques Laffite, em quinto Niki Lauda e em sexto Mauro Baldi, com seu Arrows número 30. Edson Mauro, essa pista também marcou nos últimos anos, na década de 70, foi a pista que mais marcou a primeira vitória de um piloto na Fórmula 1. E era sempre uma surpresa. Isso aconteceu com Vittorio Brambilla em 1975, aconteceu com John Watson em 76, John Watson pela equipe Benz, aconteceu com Alan Jones, ainda pela equipe Shadow, em 77. E agora, com Hélio de Ângeles, está aqui em segundo lugar, e em Fórmula 1, antes da bandeirada, ninguém pode dizer quem é o vencedor, realmente está aí mais uma chance de esse Grande Prêmio da Áustria marcar a primeira vitória da carreira do piloto. Seria a de Hélio de Ângeles, que realmente mereceria muito essa vitória.
Faltando 8 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1. Em primeiro continua Alan Prost. Em segundo, Hélio de Angelis. Em terceiro, Keck Rosberg. Em quarto, Jacques Lafitte. Em quinto, Niki Lauda. E em sexto está o italiano Mauro Baldi, com seu Arrows número 30. Quando o carro de Niki Lauda realmente com problemas, já vai saindo praticamente. É o carro número 7 de John Watson. Aí está a confirmação, o carro número 7 de John Watson. Já que a presença do Lauda continua sendo bastante festejada pela sua torcida e realmente deu um susto para as quase 100 mil pessoas presentes aqui ao circuito de Zeltweg. Realmente é o carro número 7 de John Watson, a McLaren número 7 de John Watson, que chega aos boxes e abandona de maneira definitiva esse grande prêmio de Fórmula 1 da Áustria, que agora tem rigorosamente 8 carros apenas na pista. O brasileiro Chico Serra continua realmente com um bom posicionamento. Na 8ª posição, o brasileiro Chico Serra. E o John Watson, por problemas que enfrentou no seu carro nas últimas 3 corridas, realmente vai jogando fora a melhor chance que ele teve em seus 10 anos de carreira na Fórmula 1 de conquistar um título mundial. Agora, então, com essa parada, ele está praticamente fora da luta pelo título, embora matematicamente ainda tenha grandes possibilidades. Faltam 7 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui no circuito de Zeltweg. Em primeiro segue Alan Prost, em segundo Hélio de Angelis, em terceiro Keck Rosberg, em quarto Jacques Lafitte, em quinto Niki Lauda e em sexto Mauro Baldi, italiano, que vai inclusive surpreendendo, já que a sua cotação não era realmente das mais fortes em relação à classificação, pelo menos entre os 6 primeiros colocados no Grande Prêmio da Áustria. E ele está, portanto, na 6ª posição com seu Arrows número 30, fazendo a corrida também que pode ser considerada como boa, já que ele ocupa nesse momento a 6ª posição no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Faltam 6 voltas para o complemento. Rede Globo na Fórmula 1. Em primeiro, Alan Prost. Em segundo, Hélio de Angelis. Em terceiro, Keck Rosberg. Em quarto, Jacques Lafitte. Em quinto, Niki Lauda. E em sexto, Mauro Baldi. São, portanto, os 6 primeiros colocados, faltando rigorosamente 6 voltas para o complemento desse Grande Prêmio de Fórmula 1 do circuito de Zeltweg. Edson Mauro, e o Hélio de Angelis se aproximou um pouco mais de Alan Prost. Está agora a 29 segundos. Que pode também não significar nada, porque faltando 6 voltas, é bem provável que a Renault tenha mandado o Alan Prost aliviar um pouco, diminuir o ritmo, esperando o final da corrida. Temos agora a presença de Patrick Tambay, que assume, portanto, a 6ª posição. Patrick Tambay vai marcando de qualquer maneira um pontinho. Ele foi o vencedor da última prova no último domingo em Hockenheim, no Grande Prêmio da Alemanha. Patrick Tambay conseguiu ultrapassar a Mauro Baldi, que estava com a sua Arrows na 6ª posição, e agora assume dessa forma a 6ª posição o carro número 27, o Ferrari Turbo de Patrick Tambay. Anda agora Alan Prost, o carro de Alan Prost está parando, perdendo também a liderança Alan Prost. O seu turbo também para e liquida, portanto, toda aquela expectativa em relação ao favoritismo dos carros turbos num circuito que plenamente era favorável a esse tipo de motor. Olha bem a reação de Alan Prost, sentindo o campeonato cada vez mais fugir das suas mãos. Ele tinha agora tudo para ganhar essa corrida e partir para uma luta como praticamente o líder do campeonato, atrás apenas de Pironi, que já está fora da luta pelo título. E em seguida, pouco depois, uma grande festa aqui no box da Lotus, que não tinha certeza ainda. Não tinha certeza que Hélio de Angelis teria passado a líder.
Patrick também consegue agora levantar a torcida. Patrick também, portanto, consegue levantar a torcida, enquanto que Hélio de Ângelis agora passa automaticamente, faltando 5 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria, a primeira posição. E há pouquinho você falava, Reginaldo, que o Hélio de Ângelis realmente merecia conquistar esse Grande Prêmio, e vai aí por uma fatalidade, por um problema no carro do Alain Prost, que era o líder tranquilo. O Hélio de Ângelis automaticamente assume a primeira posição do Grande Prêmio de Fórmula 1. Ele realmente merecia essa vitória, e como se diz na Fórmula 1, uma prova de Fórmula 1, um Grande Prêmio não termina antes da bandeirada. Mas aí está Hélio de Ângelis, o grande líder da competição, ele que mereceu por tudo que fez nos treinos e pelo extraordinário rendimento obtido nessa prova. Agora, é bom lembrar, o Keck Rosberg está a apenas 3,5 segundos de Hélio de Ângelis. Teremos, portanto, faltando 4 voltas para o encerramento, uma disputa, o encerramento de Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 de maneira sensacional. Com Hélio de Ângelis liderando a prova, Keck Rosberg procurando também chegar a essa primeira posição, ele que é um piloto brigador, um piloto pegador, que chega sempre entre os primeiros. Enquanto que Hélio de Ângelis, que hoje renovou o seu contrato com a Lotus, aí está ele, quem sabe, para coroar, para se premiar, e para premiar, logicamente, a Lotus, que volta a ter destaque na Fórmula 1, com uma possibilidade de receber, ao final dessas 53 voltas, a bandeirada de vencedor do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Salzburg. Hélio de Ângelis tem 26 anos, começou a correr em Fórmula 1 no Grande Prêmio da Argentina de 79. Ele disputou até agora 52 grandes prêmios. Esse é o 53º Grande Prêmio de Hélio de Ângelis, que não tem nenhuma vitória em Fórmula 1. Aliás, Edson Mauro, a Lotus não ganha uma corrida desde o Grande Prêmio da Holanda de 1978. Faltando 3 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui em Salzburg. Primeiro segue Hélio de Ângelis, liderando a prova agora Hélio de Ângelis. Surpreendentemente, Hélio de Ângelis. Em segundo está Keck Rosberg, movendo a Hélio de Ângelis uma perseguição implacável, que talvez, inclusive, provoque novas emoções em termos de ultrapassagem, em termos até de alteração do posicionamento final desse Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui em Salzburg. Exatamente. Rosberg já está a menos de 3 segundos de Hélio de Ângelis, 2,9. Agora faltam apenas 3 voltas. Realmente muita emoção nesse final do Grande Prêmio da Áustria. Em primeiro segue Hélio de Ângelis, perseguido de perto por Keck Rosberg, e é um duelo realmente que merece a atenção de você que gosta de emoções fortes, já que Hélio de Ângelis continua disparado na primeira posição. Em segundo segue Keck Rosberg, uma perseguição implacável, faltando 3 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Salzburg. Keck Rosberg na segunda posição, em terceiro Jacques Laffite, em quarto está Patrick também, em quinto Niki Lauda, e na sexta posição volta a ser ocupada agora pelo italiano Mauro Baldi. O brasileiro Chico Serra é o 8º colocado. Faltando 2 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui em Salzburg. Passaram Hélio de Ângelis e Keck Rosberg, e a perseguição continua na base do visual. 2 segundos e 45 centésimos. Aí está o detalhe do Reginaldo Leme. Primeiro continua Hélio de Ângelis, ocupando a primeira posição. Atrás dele, numa grande perseguição, Keck Rosberg, procurando ocupar, logicamente, a grande posição de destaque, a bandeirada de vencedor do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Em primeiro continua Hélio de Ângelis, em segundo Keck Rosberg, em terceiro Jacques Laffite, em quarto Patrick também, em quinto Niki Lauda, em sexto Mauro Baldi. E o brasileiro Chico Serra está também com grande destaque na 8ª posição do Grande Prêmio de Fórmula 1. Segue Hélio de Ângelis liderando a prova, faltando 2 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Salzburg na Áustria.
Keck Rosberg continua movendo aquela perseguição implacável. Com Hélio de Ângelis mantendo uma postura muito boa. E Keck Rosberg chegando, procurando realmente conquistar a primeira posição. A perseguição do visual, a perseguição realmente do jeito que a torcida austríaca está aplaudindo. E realmente gosta. Muita emoção no final da corrida. Uma briga entre dois pilotos que não tem nenhuma vitória na Fórmula 1. Dois pilotos muito rápidos e de equipes que correm com os mesmos motores. Grande com uma chegada muito equilibrada. É o que se espera para essa volta final da corrida. O brasileiro Chico Serra agora alcança a 7ª posição. Aí está Chico Serra também realizando uma bela corrida hoje com o seu Fittipaldi. Faltando uma volta para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria. Uma perseguição maravilhosa para mexer com os nervos dessas quase 100 mil pessoas presentes ao circuito de Zeltweg. Hélio de Ângelis na primeira posição, Keck Rosberg na segunda posição. Vamos todos acompanhar. Não falta quase nada para o Rosberg tentar uma ultrapassagem. Hélio de Ângelis continua na primeira posição, Keck Rosberg procurando justamente o momento exato para tentar uma ultrapassagem. Quem sabe agora? Hélio de Ângelis ainda na primeira posição. Ele vai mantendo a primeira posição. Em segundo, Keck Rosberg. É um final de Grande Prêmio da Áustria realmente com grandes emoções. Na última volta, Hélio de Ângelis liderando a prova, Keck Rosberg procurando ultrapassá-lo de todas as formas possíveis e imagináveis. Só que realmente Hélio de Ângelis é muito técnico. E Keck Rosberg, apesar da sua bota firme, agora tenta, mas não consegue novamente botar pelo menos o pico. Em primeiro continua Hélio de Ângelis, Keck Rosberg imóvel numa perseguição muito grande. Vem Keck Rosberg, atenção, vamos ver, ganhou Hélio de Ângelis. Em primeiro Hélio de Ângelis, em segundo Keck Rosberg, um final de prova emocionante. Hélio de Ângelis, portanto, na primeira posição, conquistando o seu primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1. Há muitos anos não se vê um final de corrida como esse na Fórmula 1. A festa que faz a Lotus aqui na frente e o Hélio de Ângelis com os dois braços erguidos dentro do carro. E o Keck Rosberg chegando uma roda atrás. Foi uma atitude de Hélio de Ângelis na segunda curva antes do final é que provocou essa vitória e impediu a passagem de Keck Rosberg nessa última volta. Um extraordinário final de corrida e com Chico Serra na 7ª colocação. Em primeiro, portanto, Hélio de Ângelis, em segundo, Keck Rosberg, em terceiro, Jacques Lafitte, em quarto, Patrick Tambay, em sexto, Nick Lauda, em quinto, Nick Lauda, em sexto, Mauro Baldi e em sétimo, brasileiro Chico Serra. Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria, conquistado, portanto, por Hélio de Ângelis, com seu Lotus número 11, no final de prova maravilhoso, que arrancou o aplauso do grande público das quase 100 mil pessoas e repete agora o momento decisivo. Está aí, portanto, para você um momento decisivo em que Hélio de Ângelis cruzava a bandeirada final, recebendo, portanto, os aplausos do público e ao seu lado Keck Rosberg, os dois grandes protagonistas do encerramento da prova aqui na Áustria. Rede Globo na Fórmula 1. Falou.
agora é o sexto, com 22 pontos. Em sétimo estão Patrick També, Ricardo Patrese e René Adu com 19. Em oitavo, Nelson Piquet com 17 pontos. Chico Serra foi o sétimo colocado no Grande Prêmio da Áustria. Aí está, portanto, a imagem final já no pódio, recebendo as honras de vencedor do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, o italiano Hélio de Ângeles com seu Lotus número 11, Lotus negro, que volta realmente a ser destaque na Fórmula 1, a Lotus com essa vitória de hoje de Hélio de Ângeles. Eu confirmo, em primeiro Hélio de Ângeles, em segundo Keke Rosberg, em terceiro Jacques Lafitte, em quarto Patrick També, em quinto Nick Lauda, em sexto Mauro Baldi e em sétimo brasileiro Chico Serra com seu Fittipaldi número 20, realizando realmente um outro bom desempenho hoje no circuito de Zandvoort, no Grande Prêmio da Áustria, esta que foi a 13ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A próxima prova será no dia 28 de agosto, com o Grande Prêmio da Suíça, no circuito de Dijon-Prenois. Estamos complementando mais esse trabalho para a Rede Globo. Bom dia, amigos. Alô, Tete. Alô, Tete, alô, Tete.